Oi, 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 tudo bem com vocês? Depois de um tempo sumida, espero agora conseguir voltar com mais constância para dar dicas para vocês que estão estudando português para processo seletivo, seja para escola técnica ou para concurso público. Meu foco costuma ser provas de concurso público de nível municipal, tá? Então, mas fique à vontade também, se quer umas dicas aí, tá começando no estudo, né, de português para processos seletivos, seja muito bem-vindo. E hoje eu trouxe um tema, um assunto que os alunos acham que a gente não estuda, tá? Então eu digo por ser professora de escola básica, e geralmente eles não dão muito interesse, não tem muito interesse, não dão muita importância para esse tipo de assunto quando a gente dá atividades dessa natureza em sala de aula, que é o estudo da compreensão textual. Ai, Sora, mas cada um lê o texto e cada um pensa o que for e é a minha opinião e pronto. Não, não é assim que funciona. Lamento te dizer, meu querido, minha querida, tá? Para tudo existe técnica e para isso não é diferente também. Então, se tu tá estudando para prova de processo seletivo, seja ele qual for, saiba que tem técnica também para estudar compreensão textual. Primeira coisa, o que tu tem que fazer para entender compreensão de texto? Leia. Leia tudo. Tudo que tem letra e cai na tua frente, lê. Tem que ler livro. Se tu tiver aí na tua mão, pega e lê, tá? Tem que ler, sei lá, notícias de portais. Já ia dizer notícias de jornal, a velha, né? Notícias de portais de notícias, sim, precisa ler. O que mais que eu preciso ler? Bula de remédio, caiu na tua mão, lê. Tá? Se bobear até sopa de letrinha. Se conseguir ler, vai. Informações da pasta de dente. Tá lá no banheiro, pega ali, dá uma olhadinha. Olha só ingredientes, olha só, enfim, da onde é. Eu não sabia que tinha essas informações aqui. Lê tudo, tá? Por quê? Porque assim tu vai começar a perceber que existem tipos de textos com finalidades diferentes. Na prática, tu vai começar a ver isso. Não precisa a professora te dizer que isso existe. Eu vou te dizer, vou te dizer. Mas tu vai começar a perceber sozinho, tá? E a gente não consegue adivinhar o texto que vai estar na tua prova, nem o tipo de texto que vai estar na tua prova. Por isso é interessante tu ter um leque de conhecimento, né, dos tipos de textos que existem no mundo, porque vai ser importante quando cair na tua prova, tu vai olhar tipo, tá, li um texto diferente, mas que tinha essa estrutura parecida. Que legal, que interessante. Não me assusto, já sei onde eu tô pisando, conheço esse terreno, tá bom? Então primeiro, lê. Tudo, tudo. Caiu na tua mão, lê, tá? E segunda dica para começar esse estudo, faça questões. Aí entra o que eu disse antes. Galera da escola técnica, quer dizer, que quer entrar na escola técnica, gente, vocês estão no fundamental, tá? Eu sou professora de escola básica. Foi o que eu disse antes. Eu sei que muitos de vocês, olha pra mim, eu sei que muitos de vocês não dão importância quando a professora dá exercícios de compreensão textual. É chato, tem que ler. Tem que explicar. Justifique. O aluno odeia justifique. Tá? Claro que não vão ser questões de escrita dissertativa que vão ter na tua prova objetiva, mas o que tu precisa treinar? Tem um texto, eu consigo ler esse texto e eu consigo destacar as informações principais, eu consigo dizer sobre o que ele fala. Mostro, são coisas diferentes, depois a gente fala sobre isso. Então, tu tem que ter essa prática para quando chegar na hora da prova, tu não tentar inventar a roda, meu querido, minha querida, tá? Então, vai estudando, aproveita as aulas de português, está na finaleira do ano, mas tu tem o teu livro didático aí, ou a internet, Google. Gente, Google. Google é vida, tá? Vai pro Google e começa a treinar isso, certo? Galera do concurso público, dica aí que eu dei para escola técnica, livro didático? Não, Google, tá? Só que para vocês é uma maneira um pouco mais específica. Não faz a la louca essas questões, tá? Tu provavelmente já te inscreveu no concurso, ou tu tá namorando um, esperando que um concurso abra. Se já tem banca, pega as questões, as provas, tá? Anteriores dessa banca e começa a fazer. Por quê? Porque tu vai ver o estilo de pergunta, tu vai começar a entender a banca, tá? Posso te ajudar no que for preciso. Se tu tem uma banca específica que tu tá estudando, pode pedir dica, me manda aí no direct. Eu vou estudar junto contigo. Estamos aqui para ajudar, para compartilhar conhecimento, mas essa é uma maneira que tu também pode já começar a estudar e a treinar, tá? É até interessante para ver o tipo de texto que a tua banca costuma pedir, certo? Então, sempre vai ser a base das questões, um texto base, a base.
vai ter sempre um texto base, tá? Sempre um, professora? Não. Eu já vi provas com 2 de concurso público, tranquilo. Geralmente são 10 questões de português, de 10 a 15, né? Dependendo do processo seletivo que tu for fazer, para concurso. Para escola técnica, bom também. Dependendo da escola técnica, vão ter um pouco mais, um pouco menos, mas vai ser por aí. O que eu já vi. Concurso público serem de 1 a 2 textos, tá? São textos um pouco mais longos do que os comparados com a escola técnica. Escola técnica, o que eu já vi? Das provas que eu já analisei. E eu tô falando das provas mais aqui do sul do país, tá? Sou do Rio Grande do Sul. Então, eu vejo até 3 textos base. Professora, não vai dar tempo de ler essa montoeira de texto. Calma, respira e não surta. Tirinha também é texto. Uma charge também é texto. Lembra que eu falei lá, ler bula de remédio? Também é um texto, tá? Não vai cair bula de remédio na tua prova, não te preocupa. Mas, o que eu quero dizer é que, uma publicação, uma publicidade, tá? Uma campanha do governo para, sei lá, vacinação. Tem o cartazinho lá, vai ter a imagem grandona e algumas informações. Isso é um texto também, isso pode cair na tua prova. Um outdoor é um texto. Então, normalmente, para a escola técnica, tu vai ter um texto mais longo, pode ser uma crônica, ou trecho de um texto literário, de um romance, enfim. Pode ser uma notícia, um texto jornalístico, e 2 textos a mais curtos, às vezes uma piada, um poema ou um trechinho menor de um texto em uma tirinha, em um cartoon, enfim, tá? Então, normalmente são essa quantidade de textos e, como eu disse, são os textos base, então vão ser baseadas nele que as questões serão feitas, tá? Então, as compreensões textuais, obviamente, serão desses textos e as gramaticais, provavelmente, também serão de frases, pontuação, crase, enfim, tu vai ter que analisar de acordo com a gramática, vão ser tirados desses textos também, tá? Então, só para te falar, no geral, da estrutura da prova. E agora, como eu te disse que são técnicas que tu tem que começar a estudar e a pensar na hora de compreensão textual, eu vou passar aqui algumas técnicas, vou olhar aqui para minha colinha, tá? De estratégia de leitura. Então, gente, olha só. Eu disse para vocês que nós vamos ter, né, esse texto base e todo texto tem o quê? Lá em cima, normalmente temos um título, tá? Então, nós vamos ter ali a primeira informação, que vai ser o assunto. O que é o assunto? É o geralzão, tá? O guarda-chuva é maior, tá? Da onde que é esse texto, do que ele está falando, eu vou saber de uma maneira normalmente mais geral, através do título do texto. Só no título? Não, mas vai ser o teu primeiro contato com esse texto, vai ser o primeiro contato com esse assunto. Vai estar lá no título, certo? É quase como se fosse um resumão, ele vai te dar, tipo, aqui, olha, uma migalhinha do que eu vou tratar logo mais, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, viu? É sobre esse assunto. É sobre isso que eu tô falando, que eu vou falar logo mais, que eu te aguardo nos parágrafos que vêm a seguir, tá? Então, leia com cuidado, não passa reto pelo título, leia o título. Tá lá, é para ser lido, certo? Lembra que eu disse ler tudo? Então, lê o título também, por favor, tá? Faz parte do texto o título, não esquece. E agora esses 2 tópicos que eu vou trazer para ti, se tu não souber, também não surta, respira, tá? Mas se tu conhecê-los, vão te ajudar na tua compreensão textual. Vai ser um plus, vai ser algo a mais, certo? Que são fonte dos textos e o autor. O que é a fonte do texto? De onde o texto foi retirado, tá? Então, pode ser, de acordo com o texto, se for um texto literário, pode ser de um livro, tá? Uma coletânea de crônicas, pode ser o trecho de um romance, de um livro, e aí tá lá a fonte, que é o livro, tá? O autor, o nome do livro, pode ser também. Caso de texto jornalístico, pode ser de um portal de notícias, certo? Que isso vai me interessar, saber de onde foi tirado esse texto. Pensa só, se foi um texto jornalístico tirado no portal de notícias, e eu já conheço esse portal de notícias, eu posso pensar, esse lugar aqui costumam publicar textos mais tendenciosos para tal lado, tal. Tu já vai te ajudar na tua leitura, tá? Em que lugar do mundo tá esse texto? É aqui, olha só, isso foi tirado de um site que costuma ter publicações científicas. Então, talvez tenha um caráter mais científico esse texto. Informativo, mas científico. Foi tirado de um livro. Então, será que é um texto literário? Pode ser um texto literário. Qual tipo de livro, né, que foi retirado? Então, isso já vai te dar uma pista para ti também, para ti ir te colocando nesse texto, no caminho desse texto que tu vai
ter que entender para responder as tuas questões. O autor, mesma coisa, tá? Eu conheço o jornalista tal, acompanho o trabalho dele. É bem a cara dele esse tipo de texto. Quando a gente vai acompanhando alguns autores, seja jornalistas, enfim, a gente vai percebendo que existe uma linha, que existe, né, um tipo de escrita, né, um tipo de fala, se for rádio, enfim, televisão. Mas, então, nisso no texto jornalístico. Se for um autor literário, melhor ainda, né? Então, se tu conhece aquele, se for um clássico da literatura e for retirado um trechinho desse livro, do cânone, enfim, que são os clássicos, olha só, sei lá, Machado de Assis. Não costuma cair Machado de Assis, mas se for. Graciliano Ramos. O estilo de texto do Graciliano Ramos. Já li um livro do Graciliano Ramos. Olha só, vem a cara dele esse tipo de texto. Já sei, mais ou menos, o que ele costuma falar, a temática da obra dele, qual é o tipo de linguagem que ele usa. Não vou me assustar quando eu for ler esse texto, tá? Professora, não tenho ideia quem é o autor e tampouco a fonte. Tudo bem, como eu disse, respira, tá? Porque o texto está ali para ser analisado. Isso, como eu disse antes, é apenas uma ajuda para te começar a entender e a entrar no caminho desse texto, certo? Então, fomos título, autor, fonte, agora tópico frasal. Professora, que raios é isso? Tópico frasal é como se fosse o resumo de cada parágrafo, tá? Desse texto. Então, pensa assim, olha só, nessa parte do texto, nesse parágrafo, tô percebendo que ele é o objetivo do texto. Olha só, tá contando essa notícia? Nesse parágrafo aqui, tá descrevendo a cena do acontecido, né? Tá dando um depoimento da criatura que foi, que viu a situação que está sendo narrada, né, noticiada. No caso de um texto literário, aqui é a descrição do personagem, olha só, aqui tá falando sobre o lugar, tá? Então, tópico frasal é tu ler o parágrafo e conseguir perceber do que esse parágrafo está falando, tá? Então, é como se fossem mini assuntos, vamos por assim dizer, resuminhos, tá? Desse parágrafo. Então, é a organização. Pensa que é a organização do texto. Então, tu já vai ter um olhar um pouco mais macro, tá? Tu tá vindo aqui, olha, da fonte, do autor. Aí tu olhou o título. Opa, temos um assunto, provavelmente. Uma linha de raciocínio aqui. E aí eu vou ler o parágrafo, tipo, olha só. Já fui diminuindo o meu olhar, dando um zoom para esse texto, e eu consigo perceber que ele tem uma organização aí em algumas partes. Essas partes a gente pode denominar como tópicos frasais, tá? E aí, do tópico frasal, a gente vai para a palavra-chave. Olha só, afunilei um pouquinho mais, certo? O que são palavras-chave? Palavra-chave são palavras que vão se repetir ao longo do texto e tem a ver com a temática dele. Família, férias, praia, mar, por exemplo. Se estiver narrando as férias de uma família que foi passar na praia, por exemplo, tá? Então, essas podem ser as palavras-chave de um texto, se for esse o assunto, a temática. Entende o que eu quero dizer? Então, eu vou ter no tópico frasal o resumo por parágrafo. Já nas palavras-chave, eu vou ter palavras que vão me remeter ao texto como um todo, certo? Eu digo que elas costumam estar dentro do mesmo campo semântico. O que é campo semântico? Pensa campo de futebol, tá? As 4 linhas lá, né, do campo, certo? Ok? Tá indo? E aí, para continuar a tua leitura, o que a gente vai continuar lendo? Depois de ler todo o texto, a gente vai ter que chegar nas questões. A gente vai ter que chegar nas questões, isso aí. Então, eu tenho que fazer uma outra leitura. Não é só do texto, mas também dos enunciados, tá? Dos enunciados das questões. Então, obviamente, para responder a questão, eu tenho que ler essa questão e também tenho que perceber o quão importante é perceber o que ela está pedindo. É óbvio, né, professora? É óbvio que eu vou responder a questão, eu tenho que saber o que ela está pedindo. Não é tão óbvio assim. A leitura da questão, ela vai estar conectada com a leitura das alternativas. Já vou entrar nas alternativas, tá? Mas pensa assim, olha, cada questão, tá, que vai tratar sobre esse texto, ela vai te dar, olha eu de novo com o zoom, ela vai te dar um zoom, ela vai te pegar pela mão e vai te levar para um pedaço do texto. Então, o objetivo do texto é, gente, cadê o objetivo? Se tu foi lá com a tua caneta quando tu estava lendo e circulou lá, botou num cantinho lá do parágrafo, primeiro parágrafo, é o objetivo do texto. Fez o teu tópico frasal, na lateral lá, tá lendo o texto, aí aqui na margenzinha, que sempre tem, vai colocando, olha só, esse parágrafo é o objetivo, esse parágrafo é a descrição do não sei o que, esse parágrafo, vai fazendo uma leitura crítica quando tu tá fazendo a leitura do texto, tá? Tu pode pegar o texto e te divertir, dar risada? Pode, já cansei de fazer concurso dando risada do texto, né?
fiscais não sou louca. Mas tu pode curtir o texto? Claro que pode. Mas não é lazer. Lembra que tu tá fazendo uma prova, que tu vai ser avaliado para isso, né? Tu quer um cargo, tu quer uma vaga, seja lá onde for, para o que for. Então, tu precisa perceber que tu tem que fazer a leitura crítica, tá? Já vai estudando o texto na tua primeira leitura. Por quê? Senão a cada questão a gente vai ter que voltar no texto. Não dá. Quer dizer, tu vai voltar no texto, mas não vai ler ele inteiro, tá? Faz uma leitura bem feita e risca. Risca esse texto. Eu preciso dizer isso para vocês. Eu costumo dizer para os alunos, gente, a prova de vocês, tá? A prova, alguns lugares até recolhem o caderno de questões, mas as respostas estão lá na grade. O texto, as questões, sublinha, circula, arrisca. Tem gente que acha que só pode rabiscar prova de matemática. Tu também acha isso? Não, né? Prova de português também tem que ser rabiscada. Pra quê? Pra dizer que estudou? Não, é pra poder te achar. Quando a gente faz leitura crítica, a gente não vai fazendo anotações, vai destacando o que é importante. É isso que tu precisa fazer. Por quê? Ah, professora, eu vou perder tempo na minha leitura fazendo isso. Não, tu vai ganhar tempo lá na leitura das questões. Pra não precisar ficar lendo de novo o texto, de novo, pra achar o que tu precisa, as informações que tu precisa, tá? Dica boa essa, hein? Vai rabiscando a prova, vai rabiscando o texto, vai destacando o que tu acha importante, tá? Então o enunciado, como eu estava te dizendo, ele vai te pegar pela mão, vai te levar para uma parte do texto e vai perguntar algo sobre aquilo ali, certo? Então, ele vai te dar um contexto, é o objetivo, olha só, é o objetivo que ele quer, esse é o contexto. Então, dentro do texto, ele quer o objetivo, tá? Esse zoom vai estar mais fino ainda, tá? Vai estar mais... Ou ele até pode pensar, te chamar para um zoom mais geral, perguntar do assunto, do texto em si, né? Objetivo a questões mais gerais, pode ser também, tá? E agora, a próxima leitura que a gente tem que fazer são das alternativas. Sim, tu não vai apenas ler a alternativa para saber qual que tu vai marcar o X. Tu vai analisar essas alternativas também. Sabe por quê? Sempre vai ter alguma que vai ser absurda. Ai, professora, mas eu estava lendo aqui na compreensão textual, todas as questões têm palavras do texto. Sim, só que, olha, vamos conectar as leituras? A leitura da alternativa com a leitura lá do enunciado. As alternativas, às vezes, tem aluno que me diz, história, eu leio isso aqui, parece que tá tudo certo. Tá? Todas as alternativas estão falando sobre o mesmo texto, beleza, mas o que a pergunta está querendo saber mesmo? Porque daqui a pouquinho, tá perguntando lá o tal do objetivo, que eu estou comentando com vocês, e eu tenho alternativa que está falando da conclusão do texto. E ela vai ser certa para aquela pergunta? Não! Risca fora! Tá? E assim, olha, sempre vão ter questões que não vão ter nada a ver, não estarão nada a ver, não estarão conectadas com aquele enunciado. Tá? Então, essas tu vai eliminando. Agora, um pouquinho de matemática não é meu forte, mas pensa comigo, raciocínio lógico, tá? Se eu tenho 5 alternativas, eu vou eliminando uma, 2, o que acontece quando eu tenho só 3 opções para responder? Não aumenta a minha probabilidade de acerto? Entre 5 é mais difícil acertar, entre 3. Já está aumentando a possibilidade de eu marcar o xizinho na resposta certa. Não estou dizendo para te chutar. Mas quando a gente elimina algumas, a gente vai aumentando a nossa probabilidade de acertar, tá? Então, a gente fica entre 3, às vezes entre 2. Geralmente a banca faz um jeito que tu fica entre 2. E aí, mas pensa, pelo lado positivo. Se tu não consegue já olhar direto, tem questões que são assim, a gente lê o enunciado e já sabe a resposta, só procura a alternativa, achou a resposta essa aqui, vai para outra. Se tá barbado assim. Agora, se tu tá meio que na dúvida, tu tá analisando e tal, se tá entre 2 questões, já aumentou 50% a tua oportunidade de acertar. Não pensa que aumentar 50% a oportunidade de errar. Vamos pensar no copo meio cheio, tá? Mas você vai riscando. Risca também as alternativas. O que não tem nada a ver, risca fora. Faz uma cobrinha lá. Não tem nada a ver essa daqui. Certo? Então, nas alternativas, tu vai ter o assunto bem delimitado e não esquece de fazer sempre a leitura da alternativa juntamente com a leitura do enunciado, por favor, tá? Porque tu vai ter que ver o que o enunciado pede e aí as alternativas que vão estar de acordo com aquele enunciado, com o que a questão está pedindo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? E atenção, não vão cair questões sobre isso que eu falei. Questões sobre estratégias de leitura. Não, tá? Isso daqui é para te ajudar a entender como estudar compreensão textual. Porque sim, hoje em dia, bancas de concurso, escola técnica, então, é o que mais cai, tá?
Não estou dizendo que gramática não é importante, ou se é, tá? No mundo das provas objetivas e processos seletivos, sim, cai gramática, cai muita gramática, mas está caindo cada vez mais questões de compreensão textual. Sabe por quê? Porque não importa se eles vão te selecionar para uma escola técnica ou para um cargo no concurso público, não adianta nada tu saber de cor as regras da crase, mas não saber ler um texto, uma informação, uma instrução, né? Então, essa é uma maneira de selecionar também esses alunos ou esses futuros profissionais, tá? Não importa onde tu queira atuar. Então, leia muito, tudo e faça questões. Do que precisar me ajuda, é só chamar. Bons estudos, até mais.